Bom dia, graça e paz. Bem-vindo ao nosso devocional Gotas de Esperança. Existe um tipo de medo muito particular que poucos falam abertamente, mas quase todos já sentiram. Não é o medo do que pode acontecer, é o medo de que o que começou bem não chegue até o fim. O medo de que a fé se esgote no meio do caminho. O medo de que Deus comece uma obra em nós e, por alguma razão que não conseguimos nomear, ela fique incompleta. Hoje, quero refletir com você sobre esse medo e sobre a resposta que o Salmo 138 coloca diante dele. Nossa leitura bíblica está nos Salmos 138, verso 8, e o texto diz assim: O Senhor cumprirá o seu propósito em mim. A tua misericórdia, Senhor, é para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Vamos compreender o que essa palavra revela ao nosso coração. Davi escreve esse salmo num tom que é, ao mesmo tempo, declaração de fé e clamor honesto. A primeira parte do versículo é afirmação: o Senhor cumprirá o seu propósito em mim. Mas a segunda parte é quase uma súplica: não abandones as obras das tuas mãos. Davi não estava numa torre de cristal imune à dúvida. Ele estava no chão da vida real, com feridas reais. E mesmo assim, escolhia ancorar a sua confiança não no que sentia, mas no que sabia sobre o caráter de Deus. Essa é a fé madura. Não a ausência de tensão, mas a decisão de confiar apesar dela. A expressão obras das tuas mãos é carregada de significado. Ela nos remete diretamente à imagem do oleiro e do barro. Aquela imagem que Isaías 64:8 torna tão vívida e tão íntima. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós somos obra das Tuas mãos. O barro não se faz sozinho. Ele não determina a sua própria forma. Ele se rende às mãos que o moldam. E são essas mãos que carregam o projeto, a intenção, a visão do que aquela peça vai se tornar. Davi sabia que era obra divina e pedia que o artesão não soltasse o que havia começado a moldar. E aqui entra uma das promessas mais firmes de todo o Novo Testamento. Filipenses capítulo 1, versículo 6, declara com uma segurança que não deixa margem para dúvida: tendo por certo que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. O que Deus inicia, Ele leva até a conclusão, não por obrigação, mas por fidelidade, por amor, porque Ele não é um Deus que abandona as obras das suas mãos no meio do processo. Agora pense aí numa peça de cerâmica ainda no forno. Vista de fora, no meio da queima, ela pode parecer frágil, vulnerável, indefinida. Quem não conhece o processo poderia concluir que algo deu errado, mas o oleiro sabe o que está fazendo. Ele controla a temperatura, ele conhece o tempo necessário, e o que parece fragilidade no meio do processo é, na verdade, parte essencial da formação. Muitas vezes, as temporadas mais difíceis da nossa vida são exatamente isso: o forno
que nos transforma, não o sinal de que fomos esquecidos. Abacuque 2 e 3 nos oferece uma palavra preciosa para os momentos em que o propósito parece demorar demais. Pois a visão tem ainda o seu tempo determinado. Se tardar, espera-a, porque certamente virá. O propósito de Deus tem o seu próprio ritmo. Ele não se atrasa, ele amadurece. E a espera, quando vivida com fé, não é tempo perdido. É tempo investido na formação de quem precisamos ser para carregar o que Deus quer nos confiar. Maria, ao receber a palavra do anjo, não tinha como provar o que lhe havia sido prometido. Não havia evidência visível, não havia precedente humano. E ainda assim, Isabel a abençoa com palavras que atravessam séculos. Palavras escritas em Lucas 1,45. Bem-aventurada a que creu que o Senhor cumpriria o que lhe disse. A bem-aventurança não foi pela conquista, foi pela crença. Antes de qualquer coisa se tornar visível, houve alguém que simplesmente acreditou. Na rotina corrida que temos, essa é a prática mais profunda que podemos cultivar, crer que o Senhor cumprirá o seu propósito em nós, mesmo quando ainda não o vemos. Se você puder, por favor, feche os seus olhos, respire fundo e com fé, ore comigo agora. Querido Deus, hoje queremos descansar nessa verdade. Somos obra das tuas mãos e tu não abandonas o que começaste. Nas temporadas em que o propósito parece distante, quando a espera pesa e a dúvida sussurra, que possamos escolher como Davi declarar a tua fidelidade antes mesmo de ver o resultado. Obrigada por não nos largar no meio do processo. Obrigada por seres o oleiro que conhece cada detalhe da obra que está moldando em nós. Que neste dia caminhemos com a paz de quem sabe que está em boas mãos. Em nome de Jesus. Amém. O que Deus começou em você, Ele tem fidelidade para terminar. Se esta palavra tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precise dessa mensagem. E se desejar, deixe seu comentário, curta onde você estiver ouvindo. Isso nos ajuda a alcançar mais vidas para a glória de Deus. Obrigada por nos acompanhar neste episódio. Até a próxima. Deus te abençoe com um dia maravilhoso. Graça e paz. Bom dia!